I think you're gonna wanna see this. Bem-vindos, prazerosos e prazerosas. Esse aqui é o Muito Prazer Podcast, um lugar onde você pode aprender coisas a respeito do prazer, coisas que vão nos dar prazer, nos dar muito prazer e até, às vezes, alguma coisinha que vai nos tirar o prazer. Hoje eu tenho o desprazer, né, de não ter a Marcela aqui do nosso lado, porque a gente combinou e ela, infelizmente, tinha um compromisso hoje e ela não está aqui com a gente. Sempre lembrando que temos o apoio da Clínica Mais Homem, que é um lugar onde você pode buscar ajuda em casos de problemas de saúde sexual. Disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de desejo, reposição hormonal masculinas. Também temos o apoio da Boutique Sedução Sexy, que é da Marcela também, e ela vende produtos que vão ajudar você a multiplicar o seu prazer. E hoje nós temos 2 convidados. Sempre era um convidado e 2 entrevistadores. Hoje são 2 convidados. São os caras que manjam muito, viu? Manjam muito. São fisioterapeutas. Exatamente. Fisioterapia tem a ver com sexo. Vamos descobrir hoje, né? Vamos descobrir então com Saulo Tinoco e Ugnaton Souza. Exato. Que são os fisioterapeutas da Clínica Mais Homem aqui em Brasília, né? Isso mesmo. Então eu queria primeiro, Saulo, apresente-se, dê suas credenciais. Sou Saulo Tinoco, fisioterapeuta há 10 anos, atuo na área de sexualidade há mais ou menos 3 anos. Antes disso eu atuava na área de esportiva, né? Faço palestras na igreja para casais sobre temas sobre sexo e relacionamento e trabalho também em outras vertentes de casais e sexo em outras áreas da sociedade também. Beleza, eu me chamo Gnaton, eu sou físio há menos tempo, sou um bebezinho aqui em relação a vocês. Inclusive, um aprendiz que tá aprendendo com um cara bom já, né? Sou pupilo aqui do Saulo Tinoco. E eu tô na Clínica Mais Homem há mais ou menos 2 anos, na verdade, e foi o meu primeiro contato com essa parte de sexualidade masculina. Foi lá onde eu aprendi tudo, inclusive com meu mestre aqui, Saulo. Nunca imaginou que ia trabalhar na área de sexualidade? Nunca imaginei. Vou fazer fisioterapia que não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, é um assunto bom, assim, em toda a roda de conversa, né? Eu trabalho pegando em pinto. Já é uma coisa, né? Quando a gente fala da área de sexualidade, né, doutor? É bem interessante isso. Quando você se forma na fisioterapia, dá muita ênfase na sexualidade feminina. Exato. O homem, ele é totalmente negligenciado, tanto na formação acadêmica, e quando você se forma e você vai atrás de como ajudar o homem, porque a mulher ela tem várias vertentes. Tem a urogineco, tem a saúde da mulher. Tem a psicologia. Tem a psicologia. Agora, o homem que sofre na área de sexualidade e ele vai buscar apoio, tanto na medicina quanto na fisioterapia, às vezes ele é esquecido. Você Exatamente. Vê em jornal só sobre mulher, você vê na mídia só sobre mulher. Então o cara, basicamente, ele sofre sozinho os traumas e os dramas dele dentro do casamento e calado e sem ter com quem gritar por ajuda. Exatamente. Talvez porque acham que 50% das pessoas nunca vão ter problemas relacionados ao sexo. Exato. Ele tem o machismo do homem, né? Não procurar ajuda também, né? Mas também o machismo, a gente sempre levanta essa questão do machismo, não procurar ajuda, mas será que ele sabe aonde procurar se tiver? Não, isso de fato. Se tiver um problema. Saulo, eu tava até falando com o Saulo quando eu me formei mesmo, fui atrás de uma pós-graduação, né? Mais pra essa parte de sexualidade masculina. Tive muita dificuldade. A maioria das pós-graduações em urogineco, 97% falando de mulher, prolapso, incontinência urinária e tudo mais. Então é algo muito complicado, assim, da gente até se aperfeiçoar, né? A gente vai se aperfeiçoando nessa parte mais científica, de revistas científicas e na parte clínica, né? Que a gente vai tendo esse conhecimento, mas de uma forma, assim, pós-graduação. Então, é um mundo muito novo, né? É um mundo muito ainda embrionário. Embrionado. E quando vai falar de homem, é 1, 2 aulas em 2 anos. 2 anos.
A minha faculdade mesmo foi isso. E basicamente 2 para aulinhas. falar é só do homem pós-retirada de próstata. Exatamente, Acabou. prostatectomia. Muitos homens após a retirada da próstata ficam com incontinência urinária. Urinária. Né? É onde já fiz um Então, basicamente, se resume a isso. Exato. Se resume isso. Aí Exato. pega assim, também vai ter problema sexual, mas Mas não vamos falar sobre isso. não vamos falar sobre isso. Então quer dizer que quando se fala em sexualidade do homem, geralmente se negligencia a parte sexual e se dá mais ênfase à parte urológica, é isso? Positivo. É isso? Se negligencia totalmente a parte sexual, a parte do Mas prazer. e na parte feminina? A parte do prazer também, será que se negligencia? Não tanto, porque a gente tem uma... Mas existe trabalho fisioterapêutico para melhorar o orgasmo feminino? Existe as meninas que se formam em fisioterapia, graças a Deus, elas têm esse olhar voltado também para a sexualidade. Então, vai tratar anorgasmia, vai se tratar aquela mulher que existe... Vaginismo, que tem dor exatamente. pela penetração. Então, as mulheres, elas trouxeram isso para dentro da fisioterapia. Só que a fisioterapia é uma área quase que absolutamente feita por mulheres. Uhum. Os homens na fisioterapia não são nem 50%. Somos 20%, no máximo 25%. Então, nós homens agora temos que nos organizar junto com os médicos. Por isso o Senhor existe. Graças a Deus e para os homens existe alguém que se preocupa com isso. Porque antigamente era inexistente qualquer tipo de preocupação da sociedade e da medicina e da físio para o prazer masculino. Certo. Exatamente. Tá, e daí a gente tem uma visão assim, com esse monte de mulher que trabalha com a área de fisioterapia, uma mulher ser atendida por outra mulher é uma realidade. É uma realidade. Uma realidade. Agora, tendo 20, 25% de homens, e ainda, aposto eu, que a maioria é ligada na área esportiva, Sim. muscular, A maioria vai para essa área. osteomuscular, Vai, né? Sobra muito pouco. Para um homem conseguir ser atendido por um outro homem. Exatamente. Inclusive, eu e o Saulo, inclusive, a gente participou de uma aula da pós, ministrado por Alberto Bona, que é um fisioterapeuta, especialista também nessa parte de sexualidade masculina lá do Rio de Janeiro. A gente teve a oportunidade de assistir a aula dele. E dentro desse contexto, eu conversei com as meninas lá, perguntei, tem muito homem tratando... na turma só tinha mulher, entende? E eles falam, às vezes aparece o cara com disfunção erétil e tal, fica constrangido, não sei o quê, sempre mais complicado, né? E elas também, não a grande maioria, mas algumas delas dão mais ênfase à incontinência urinária, né? Devido a... Então, o homem, quando procura a prostatectomia. fisioterapia para tratar alguma coisa, é por causa da incontinência urinária. Mas a maior até parte- pouco tempo atrás, poucas coisas existiam, mesmo na fisioterapia, para melhorar a condição masculina. Aí apareceu um negócio chamado RTOS. RTOS. E daí? Então, a RTOS veio pra revolucionar muita coisa, né? Inclusive, na clínica mais homem pelo senhor, né? Essa história, ela é interessante é muito porque, interessante. assim, muita coisa na área científica, ela nasce em uma área E é utilizado em outra. e é utilizada em outra. Exatamente. Descobre-se que ela, às vezes, é melhor aplicada em outra. Uhum. Exatamente. Né? O RTOS, quando você vai estudar sobre RTOS, é a onda, né? Para quem não sabe, é a onda de choque extracorpórea. Equipamento de ortotripsia. Ela nasce pensando em ortopedia. Exatamente. Né? Esporão de calcânio. Esporão de calcânio, fascite tendinite, plantar. ombro congelado. E depois viu-se, opa, será que usando em tecidos orgânicos moles, será que eu não posso ajudar numa disfunção erétil? Exatamente. Vamos testar. Faz-se, né, o estudo, e esse estudo mostra que, opa, realmente funciona. 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 Então não funciona só em tendão e calcificação de osso. Não, funciona, e funciona excelentemente no pênis. Agora, aí vamos dar mais um passo. Aí tem outros médicos que ainda são mais loucos ainda, e falam assim, será que não melhora também ejaculação precoce? Será que se eu não Exatamente. encher de estímulo uma área que já é bem estimulada, Sensível. eu não Sensível. consigo melhorar ali a captação de estímulo, Dessensibilizar. de sensibilizar e fazer com que esse homem tenha mais prazer por um maior tempo, um Exatamente. controle melhor da ejaculação? Exatamente. Tem os doidos que pensam, vai, usa Testa. e testa e vê que Dá funciona. certo.
né? E Tem eu uns acho doidos que vai pra ver que tem uma placa fibrótica também no pênis. torto, o pênis todo torto. E ver que tem um bom resultado. E vamos também, testar, Vamos né? testar. E Assim o que bom surge da as ciência coisas, é né? isso. Surge uma coisa e você vai pensando, será que eu não posso levar isso para minha área? Aí o cara vai lá para os Estados Unidos, ele estuda lá, ele vem para o Brasil, ele traz uma inovação, né? Ele mostra, ele explica e muitas vezes tem gente que está sofrendo pelo problema e aí não conhece. Exato. Né? É que nem eu falo assim, a sexualidade ela é um assunto muito discutido, mas pouco entendido. Em mesa de bar você fala sobre sexo ali, mas sem profundidade nenhuma. Exato. É muito discutido e muito contado vantagem. Mas ninguém, muito mentido também, né? Muito mentido. Agora o homem começar assim, pô, tô tendo um problema com a minha esposa, eu tô muito rápido, a gente faz piada, né? Exato. 2 bombadas, caiu a correia. Ao invés de falar assim, ouvi um cara na internet que ele tem um tratamento. Exato. Pô, você tá tendo um problema conjugal, porque isso, querendo ou não, com o tempo vai levar um problema conjugal. O cara vai ficar mais irritado, a esposa vai ficar mais irritada. Tem o problema da perder a visão positiva que você tem de você como homem, na sociedade, no casamento, como pai. Aí, em vez de fazer piada, tem um cara que tem um tratamento, você pode ir lá, pode tentar, faz a sua parte. Exato. Né? E nós, homens, temos esse problema. A mulher, ela procura ajuda desde adolescente, ela vai pro ginásio. Sim. O homem, para procurar ajuda, o cara já tá nas últimas. Necrosando. E esse negócio tá saindo sangue há quanto tempo? Não, eu tenho 1 ano, pensei que era normal. Exatamente isso que eu disse, em relação ao homem não ir tanto à procura, né? Também. A gente demora muito pra ir, né? Quando vai, já tá necrosando, já tá nas últimas. Já tá nas últimas. Já tá no final. Mas essa questão aí da onda de choque aliada à medicação, né? E ao acompanhamento. Cara. Muda muita coisa. E os exercícios também, né? E os exercícios, né? Assoalho pélvico. Muda o quê? Então vamos lá. Muda o quê? Não na percepção do homem, do paciente. Biopsicossocial, total. O tratamento ele é feito medicamentoso, médico, o médico que dá diagnóstico, o médico é que vai passar o medicamento, o físio ele faz uma avaliação ali do estado, como é que está. E como o homem sabe usar também. Depois a gente entra na parte de educação sexual. Quando o paciente ele abre o coração e ele começa a fazer o tratamento da maneira que deve. Como é que é a maneira que deve? Ele usa o medicamento da maneira correta. Ele faz os exercícios para casa da maneira correta. Ele tem uma atitude com a esposa de uma maneira correta. Isso muda toda a vida sexual dele. E muda de um jeito que ele às vezes consegue ter uma qualidade sexual que ele não tinha antes. Que nunca teve. Nunca teve. Exato. Então, e lá, principalmente lá na fisioterapia, a gente conversa sobre relacionamento. Né? Nós somos humanos cuidando de humanos. Vocês têm um espaço lá privado? Tem um espaço privado. E com um tempo legal com o paciente, onde vocês conseguem fazer essa troca de conhecimento. Com certeza. A gente tem uma conversa. O paciente acaba, às vezes, claro, ele fica muito mais tempo com vocês da fisioterapia do que com a gente médico. Exato. Toda semana, né, praticamente. E ele acaba tendo abertura para contar um monte de coisa. De muita coisa. Né? Até coisa demais. Até coisa demais. Exatamente. As pessoas perguntam, às vezes, o que causa mais separação. E eu sempre digo que a disfunção erétil causa, às vezes, dó, pena da mulher, porque, na final de contas, ficou todo mundo no 0-0. Exato. Né? E que a ejaculação precoce causa raiva, porque ficou no 1-0 e o outro time saiu de campo. Né? Fez um gol e foi embora. Exatamente. Né? Como é que é lá no dia a dia, na conversa com o paciente, vocês sentem isso? Sentem essa... Com certeza. Primeiramente, a gente já sente um déficit muito grande do homem fazer uma boa preliminar na parceira. Tem homem que nunca fez isso, tem homem que não gosta de fazer isso, e é de suma importância, né? Sabemos que tem mulheres que chegam no orgasmo com mais facilidade na preliminar, outras na penetração, mas de qualquer forma tem que fazer uma boa preliminar, tanto para aumentar o irrigamento, o clítoris ficar mais ereto, tudo mais, até para facilitar na parte da penetração, né?
E eu vejo muito isso nos meus pacientes com ejaculação precoce, esse déficit na preliminar. Eles não Será que ligam não é- muito. já não é a ansiedade que o paciente já é? Exatamente. Eu muito eufórico, né, nesse sentido. Já chega muito eufórico, já sede ao pote, né? E dentro da fisioterapia a gente passa exercícios comportamentais, né? Porque é um problema também comportamental. Uhum. Você leva em consideração, tipo, eu mesmo que sou mais jovem aqui, no período da adolescência, quando nossa testosterona vai aumentando, a gente começa a se masturbar, né? E como é que é essa masturbação? Pra acabar logo. Pra acabar logo. E a gente repete, o nosso cérebro aprende as coisas por reinteração, com o processo Sim, de sim. repetição. E a gente se masturba e goza rápido, tantas vezes a gente fica muito bom em gozar rápido. E daí quando a gente vai ter relação, É a bem gente rápido. continua sendo Exatamente. rápido, né? E aí que a fisioterapia entra com esses exercícios comportamentais com o intuito de quebrar esse eixo. Recondicionar Recondicionar o paciente. o reflexo. O reflexo. Com o intuito dele conhecer mais o corpo, conseguir retardar mais. E aí entra todos os processos, né? Tanto da dessensibilização, a medicação. Tudo isso engloba e acho que dá uma Tá, mas ajudada boa. uma mosquinha me contou aqui agora há pouco no ponto que o Saulo trabalha com Tantra. Sim. Daí já é um negócio diferente também, né, Saulo? Diferenciado. Que a gente passa lá dos pacientes fazer também. Não é, né? A gente fala assim que a sexualidade ela está na humanidade desde o início, né? Mas interessante, vamos voltar nesse assunto, porque esse assunto ele vai levar para o Tantra aqui agora. O paciente que chega com ejaculação precoce, a gente tem que pensar nele, de onde é que ele vem. E, né, Uhum. existem vários tipos de paciente, mas tem um paciente que ele dá mais problema do que os outros, que é o paciente, o tal do super religioso. Verdade. Vou explicar antes que cria polêmica, né? Vai Já criar coloca vai lá. criar polêmica. Vai criar. Assunto Por quê? polêmico. Por que o ultra religioso ele é o mais problemático com relação à ejaculação precoce? Eu sou um cristão, né, um judeu messiânico, acredito em Yeshua, e nós aprendemos sobre um pouco de sexualidade através da nossa família. E querendo ou não, qualquer um que vai à igreja em qualquer religião vai falar sobre isso também na igreja. Às vezes, as pessoas que são responsáveis pela educação sexual nestes locais, elas não tiveram estudo nenhum sobre o assunto. Uhum. Então, joga-se dogmas Que não se discutem. que não se discute e não sabe qual é o malefício que isso vai trazer para a vida da pessoa. Então, a criancinha ela começa lá, né? Sexo é pecado, sexo Sim. é errado, É feio. é sujo, é feio. pecado. Cuidado, menino, tira a mão daí. Cuidado, menina, tira a mão de lá. Opa! A gente tem que entender que o sexo ele é humano. Uhum. Não é nem... De acordo com a religião, existe o certo e errado, mas o certo e errado geralmente está em ser casado ou não. Vamos supor. Agora, uma vez que você é casado, você tem que ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Sim. Quando você vai ler ali, né, Cantares de Salomão com Sulamita, é um livro erótico, Cantares de Salomão. Exatamente. E você vê o Salomão falando da Sulamita, o tanto que ela é bonita, o tanto que ela é desejável, que o beijo dela é como um vinho, e os seios são como camelos na montanha. E você vai imaginando um cara 2000 anos atrás lendo esse livro e pensando, meu Deus, né, Adonai, como é que... E eu quero uma esposa, e você quer dar o melhor. Sexo é vida. Sexo é felicidade. De fato. Prazer. Sexo Prazer. é prazer. Dos dois. Dos Dos dois. dois. Exato. Só que quando você ouve desde pequeno que existe algum que é pecado, aí você começa a querer se conhecer, aí começa o problema da masturbação. Pai saiu, mãe saiu, Vai lá. vai Vai lá lá. e tem que ser o maior prazer possível No menor tempo possível. E começa aquelas idas. Rápido. Você vai se condicionando a ter prazer muito rápido, muito prazer em pouco tempo. Exato. Aí você vai lá e conhece lá a amada. E por outro lado, a menina bloqueada a não ter prazer nunca. Aí, Nunca. aí depois a gente vai entrar do Exato. lado da mulher, com a problemática da mulher. Exato. Que a mulher que sente prazer é vadia. É da rua. É da rua, Não, o Deus criou o prazer pro homem, Tudo que é do mundo é mundano, né? né? Deus fez lá homem e Exato. mulher. Se Deus fez homem e mulher e criou o sexo como, né, procriação e como prazer, e viu Deus que isso era bom, é porque era bom. Aí vem os dogmas e querem corromper. Então vamos lá.
O adolescente aprendeu que é errado, faz rápido, casa. Uhum. Começa a ter aquele problema, 1 minuto. Às vezes, né, casos que a gente atende... 10 segundos. Eu tinha um... Às vezes só com a mulher ligando, né? Um querido casos paciente assim. que às vezes a mulher estava no ato de se despir e ele já ejaculava. Deitado na cama esperando. Deitado na cama esperando. Exato. Imagine a frustração do casal, não vou falar só do homem, do casal, tanto da mulher quanto do homem. Sim. Porque foi educado de maneira errada, trouxe consequências psicológicas e consequências fisiológicas. Né? O senhor, como médico, você entende. A fisiologia se adapta. Aquilo que você não usa, o corpo Elimina. Agora, se você usa rápido, ele vai querer ser mais rápido ainda. Usa um Bolt da sexualidade. Exato. Né? Aí ele amadurece como homem e ele não consegue falar isso com amigo nenhum. Já você chegar numa mesa, num jantar de amigos... Tô ejaculando rápido. Cara, 30 segundos já era. 2 sanfonadas, acabou o forró. Então, às vezes a gente não entende por que o índice de suicídio masculino é tão alto, porque o homem ele sofre calado. Né? Querendo ou não, quem está em casa ali ouvindo pensa, será que um homem que foi infeliz no sexo, infeliz em dar e receber prazer, não é um homem que está prestes a se matar? Ou fez isso porque estava desesperado e ninguém ofereceu uma ajuda, indicou um local que trate, um fisioterapeuta, um médico, uma literatura, e em vez de acolher esse homem, vira chacota no meio da sociedade. Inclusive, tem casos interessantes que eu vejo no consultório, que eu já vi no consultório. Teve um rapaz que tinha seus 18 anos, 19 anos, e aí ele foi ter a primeira relação com a menina. A menina deu risada do tamanho do pênis dele. Cara, eu falei exatamente ele já achava que o pênis dele era pequeno. Uhum. Quando foi ter a primeira relação, a menina deu risada. O menino queria se matar. O cara queria se matar. Olha o psicológico desse menino. Destruído. Destruído, cara. Destruído, né? Destruído. Aí um outro cara, já um pouco mais de idade, já, né? Com ejaculação precoce recorrente. Ele dizia, não, eu encontro as meninas acham legal o meu papo, a gente sai, a gente tem uma relação, nunca mais ligo. Bloqueia. Aí ele fez o tratamento. Um abraço. Sabe quem é, né, Chico? Fez o tratamento. Não, as meninas agora ligam pra ele no outro dia, querem ir de novo. Ótimo. A autoestima Muda, do cara né? foi lá em cima. Muda total, cara. Muda. Você ia falar do quê? Eu ia falar exatamente desse menino que eu acompanhei o processo dele, chegando na clínica todo carisbaixo, e aí depois que, né, a gente ficou sabendo do caso, e é muito complicado porque isso mexe com o nosso biopsicossocial, completamente, né? Então, tem esse grande índice de acredito eu, de suicídio, mas também por conta desse fator, né? Que o homem não se comunica, o homem não conta. Não busca ajuda, não conta o que tá acontecendo. Então, isso eu sempre falo assim demais. Que a parte mais difícil do tratamento não é a físio, não é o médico. É ele ligar. E ir atrás. Ligar e ir na consulta. Né? Exatamente. Ligar e ir na consulta. Pra mim, essa é a parte mais difícil. É que nem do karatê. A faixa mais difícil do karatê é a branca. Exato. Entendeu? Porque é o cara que vai lá e começar. Vai começar é o mais difícil. Uhum. Depois é um processo. Lá você vai encontrar médico, vai encontrar físico, que é um homem como você, que também tem problemas. Né? Não quer dizer que a gente trabalha na área da sexualidade, que a gente é bom o tempo todo. É o garanhão. Não. Inclusive, eu falo com os pacientes, se o homem que nunca broxou na vida pode ter uma das certezas. É a morte que um dia tu vai broxar. Isso vai acontecer. Não, o homem que nunca broxou, com certeza aquele que nunca transou. Exatamente. Então isso vai acontecer, até com a gente que trabalha. Vai acontecer. Um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Você tá assim, tem um fator do trabalho. Às vezes tá tendo problemas Estresse. dentro da família. Que homem que consegue transar com um filho doente no hospital? Com certeza. Né? Minha filha, quando nasceu, foi pra UTI. Eu tava sem cabeça pra nada. Com certeza. É uma coisa de momento. Aí agora vai pro homem lá de casa. Agora, se você tá com a vida relativamente, né, estável e mesmo assim apresenta problema sexual, aí tem que se investigar. Exato. Que aí pode ser alguma coisa mais séria. E tem que se investigar rápido. E outra coisa é a repetição. Uhum. Aconteceu uma vez, não quer dizer muita coisa. Mas começou a acontecer 2, 3, 5, 10 vezes, aí já começa a virar
realmente um Exatamente. problema para tratar. Exatamente. Tem um texto, um vídeo no YouTube meu que eu falo sobre a questão do jejum sexual. O que o jejum sexual pode causar com a pessoa, Saulo? Então vamos lá. O jejum sexual é uma coisa, é um assunto polêmico É um também. polêmico por causa da religião. Mas vamos lá, né? Entende-se muito errado isso dentro da religião também. Quando Paulo fala sobre jejum sexual, é um jejum que tem que ter a autorização dos dois. Eu como homem, não posso chegar para minha esposa, a partir de hoje é um mês que eu tô... Não. Eu preciso de autorização. Entendeu? Porque é bem claro. O corpo dela me pertence, o meu corpo pertence a ela. Excelente. Eu só posso entrar em jejum sexual se ambos concordarem. E se acontecer que não seja por muito tempo. A gente tem que ler o texto certinho e entender. Então, é por um motivo especial, né, cada um É um propósito. dentro do seu propósito. Agora, um jejum sexual 3, 4, 5 vezes no ano, tem alguma coisa estranha aí pro casal. Pro casal. Aí a gente vai entrar agora no Tantra. O que o Tantra vai trazer? O Tantra vai dizer o seguinte, o mais importante na sexualidade é a comunicação. O sagrado feminino, e entenda sagrado aqui como o respeito à pessoa, né? O sagrado feminino, o sagrado masculino. Você entender, e isso está na apostila lá da clínica, tá? Entender que o sexo, ele é dos sentidos. De todos. De todos. Paletas. Aquilo que você tá vendo na mulher e no homem tá legal, te atrai, você gosta, ok. Aquilo que você está cheirando, os olores, os perfumes do ambiente, é bom, é gostoso, ótimo. O som ambiente, a musiquinha, A fala. a maneira, a tonalidade te atrai, te desperta alguma coisa, top. Leva um leite condensado, um mel, uma fruta, brinque com sabores no corpo um do outro, excelente. E por último vem uma massagem. Então, Que é o tato. Que é o tato. Ou às vezes uma palmada, Ou né? uma palmada, né? Então o importante é a gente entender que os sentidos... Puxão de cabelo. Exato. Tudo, Né? Os sentidos, quando eles são Aflorados. saciados, Explorados. e saciados, o orgasmo ele é totalmente diferente de uma rapidinha. E se um pro orgasmo paciente tem tão ejaculação forte precoce, que você é o fica que há. fraco, né? Exato. E pode se perdurar. Tem paciente que não acredita, mas pode se perdurar ali esse ato do início do tantra até o final por horas. Exato. A penetração é a cereja no bolo no final. Até ali você já se deleitou com tudo, né? Com todas as partes, todos os cantinhos, orelha, todos os cheiros, sabores. Aí vem a comunicação, que eu acho muito engraçado. Quando o paciente é casado por muito tempo, ele chega na clínica, eu pergunto, você sabe como é que a sua esposa gosta? A maioria responde que não. Será que ela sabe como é que você gosta? Exato. A gente conversa sobre onde é que vai botar o filho para estudar, se pode ou não pode isso, Exato. se pode ou não pode celular, mas da relação deles, eles não conversam nada. Nada. Que intimidade é essa? E acaba enjoando, né? Porque acabam fazendo tudo Sempre com script. no mesmo do tempo, mesmo no jeito. mesmo horário, no mesmo local. Na mesma sequência. Na mesma sequência, na mesma posição. E a gente prefere pintar um quadro em branco do que novo, né? E é nesse sentido. Pô, leva tua mulher no motel. Como era instigante transar com a tua mulher dentro do carro, entendeu? Fazer umas coisas novas pra Faz coisa nova. estimular. Tá dentro de casa? Beleza. Prepara a casa. Prepara a casa. Ó, tem criança, prepara o ambiente. separa alguém pra ficar com a criança durante 3 horinhas ali. Exato. Bota a musiquinha, Exato. né? Faz toda Modifica. aquela preparação, que aí vem o Tantra, de você se entregar completamente Isso. pro outro e o outro se entregar pra você. Vai na boutique. Vai na Encontra boutique os, sedução sexy. encontra os Compra umas brinquedinhos, bacanas. as coisinhas Eu bacanas. sei que lá na clínica modifica. vocês indicam pro paciente Sex shop, o muito. bullet. Bullet. A gente, E a o lanterna bullet serve pra masturbatória. quê? Então vamos lá, você quer falar? Pode falar, Então, vamos lá. O bullet, a princípio, ele é um brinquedo feminino. Que é Exato. pra estimular o clitóris. O clitóris. A princípio. A gente também usa para estimular a glande, inclusive como exercício. Porque Isso. a glande e o clitóris basicamente têm É a mesma o origem mesmo, embrionária. é a mesma Exato. coisa.
Então a gente usa na glande para estimular também. E a gente vai falar assim sobre preliminar. Parece que é bobagem, mas existem muitos homens que não fazem preliminar. Não Aí fazem. eu ouvi o senhor falar isso no outro programa. Se a mulher não tem prazer, ela vai querer ter mais sexo? Não vai. Muitos homens falam, mas a minha mulher não se interessa. Porque você Por tá fazendo quê? mal feito, Fazendo errado. Exatamente. né? E se isso Mulher não gosta de sexo. Mal feito. Mal feito. Se isso é uma realidade entre nós homens, entre as mulheres é mais ainda. Então, pô, eu conheço mulheres de 40 anos que nunca chegaram no orgasmo, não sabem o que é orgasmo, né? Então, por conta de um relacionamento muito que a gente tá falando, né? O paciente no me mesmo contou, tempo, no mesmo paciente horário, me do mesmo contou jeito. ontem. Contou ontem, não sei qual era o conjunto ali, o que ele tava falando. E ele falou assim, a minha mãe teve 13 filhos e nunca teve um orgasmo. Olha só, cara. É porque o homem, nesse sentido, objetifica muito a mulher, né? É como se fosse uma masturbação. Colocar lá, gozar, acabou. É uma Entendi. masturbação dentro da vagina. Dentro da vagina, exatamente. Aí vamos lá, agora vamos voltar pro fator social. Onde Uhum. é que esse homem aprendeu com quem? Eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, que aprendeu... É uma geração, né? Aí se um aprende errado e não passa o certo, Continua fazendo aí as mesmas você pergunta, coisas. será que hoje, na sociedade hoje, quantos homens não veem o sexo de maneira errada? A maioria. Ainda tá que nem aquele... Mas os meninos aprenderam, talvez nos últimos 20, 30 anos, na pior escola que tem, da pior escola que tem. que é a pornografia. Exatamente. Que é a pornografia. Exatamente. Aí, se o homem já tinha problema com o tamanho do pinto, quando vai ver pornografia, ele fica com mais problema ainda. E entra num conflito extremo, né? Que a galera chega lá na clínica e fala bem assim, pô, alguns pacientes, né? Tô ejaculando em 30 minutos, tô com ejaculação precoce. Eu sei que é um fator que é muito subjetivo, né? Também ejaculação precoce. Mas tu fica pensando, não, é porque todo vídeo que eu assisto, os vídeos pornô, 1 hora e meia, e tu fala, cara, tu tá vivendo em qual mundo, O né, cara tá cara? na Disney, ele Tu vê um tá na vídeo de Disney. 2 horas onde o ator Ele acha começa que aquele ali no minuto aquilo que tem 3, que fazer, né? e goza lá na hora 2, Exatamente. e ele acha que aquilo lá é realidade. É realidade. Mal sabe que é um fragmento, né? Vários fragmentos É. compilados no vídeo. Editados. Aí vem a Só, ilusão, exatamente. aí vem também a ilusão, que é a tal da venda da ilusão. Exatamente. Qual é o problema da pornografia? Eu acho que nem tudo no mundo é totalmente ruim, é totalmente bom. É o yin e yang. É o yin Existe um yang. equilíbrio. Então vamos lá. Qual é o problema da pornografia? Acho O que cara, abuso. o cara que vê pornografia demais, ele tende Exato. a achar que todas as mulheres são daquele tipo de mulher de filme. Não é. Tá? E tende a achar que toda relação é basicamente Atlética. metade do Kama Sutra de posição. Exatamente. O cara vai fazer 30 posições lá no assento. Começa de... Não é. Então qual é o sexo bom? O sexo bom é aquele que você senta com a sua parceira e você se entrega, ela sai realizada e você sai realizado. Pronto. Esse é o sexo bom. O resto não Pouco existe. interessa. Pouco interessa. Pouco interessa. Pouco interessa. Se você Exato. saiu satisfeito, ela saiu satisfeito. Você, dentro da sua possibilidade, você deu o seu melhor, ela deu o melhor dela. Com respeito, com amor, com desejo, com fogo. Cara, você sai dali até espiritualmente Mas eu fiz só modificado. uma posição. Ótimo. Cara, Ótimo. Se foi Se- bom se pra foi você, bom pra pra vocês, mim, foi bom tá pra ela. Se ótimo. deu muito Te prazer. deu muito prazer. Exatamente, tá Agora, perfeito. o cara assiste a pornografia, aí ele vem com uma Ele quer repetir. Ele vem com uma mentalidade Exato. totalmente deturpada. Aquela coreografia, né, produzida ali. Com grito e tudo, né? Com grito e Com tudo. gritos que não existem na realidade, né? E com línguas estranhas também. E eu vou a mais. Pô, língua, oh yeah. Oh my God. A gente vê, a maioria dos homens, né, na parte da pornografia, vê aquela mulher toda engessada, né? Que é uma mulher sem mancha, uma mulher sem colotezinho, uma mulher... E aí, quando vê as mulheres na realidade, como nós mesmos... Não com são, mancha- não são perfeitas. Não é, Não cara. são perfeitas. É o libido, cai tudo, né? O problema do abuso também dessa parte da pornografia, que eu acho muito, sabe? E é isso. O senhor falou sobre o jejum sexual. Eu lembrei muito... Eu aprendi, acho que foi com o Tinoco, inclusive. Que o pênis é como se fosse um carro.
deixar o carro muito tempo na garagem, o que vai acontecer? Vai enferrujar, vai arriar a bateria, pneu murcha. Engessar, quebrou o braço, deixou o braço engessado ali por 15, 20 dias, o braço vai sair mais fininho. Atrofia. A mesma coisa com o pênis. Então, se não usa, Vai dar problema. vai dar problema, entende? Então, a importância de usar. E aí, entre vários fatores, pô, mas não tô usando porque não tá funcionando, eu tô com autoestima baixa e tal. A gente resolve na clínica mais homem, isso aí. Resolve. Inclusive, assim, entender que o sexo, né? Você falou que fazia corrida. O sexo, ele é uma atividade física. O paciente, quando ele está sendo tratado, ele tem que entender isso também. É uma atividade física. Como qualquer outra atividade física, eu melhoro com treinamento. treino. E eu melhoro também com o quê? Fazendo dieta. O cara chega lá, hipertenso, Diabético, colesterol gordo. Ah, mas quando eu tinha 20 anos, você quando tinha 20 anos... 50 quilos a menos. Você tinha esse corpo? Não. Então, o coração, ele tá sofrendo. O seu organismo, ele já está em sofrimento. Agora, se você quer melhorar no sexo, além do tratamento, você tem que fazer a sua parte como paciente, que é os exercícios, cardiovascular, melhorar a alimentação, seguir a risca aquilo que o médico passa, que não adianta o médico detectar lá um problema de vitamina, um problema de testosterona, um problema de diabetes. Você não corre atrás toma pra medicação, melhorar. Você faz a física, mas chega na sua casa, você continua com o mesmo hábito. Secando a Coca-Cola de 2 litros. Aí fumando. Bebendo todo dia. Eu acho assim, que a sexualidade tem que ser que nem o paciente com câncer. O paciente com câncer, que ele está fazendo tratamento, ele é o paciente mais caxias que existe. Se o médico falou que ele tem que comer brócolis todo dia, ele come brócolis todo dia. Se falou que ele tem que fazer caminhada 3 vezes, ele vai fazer, por causa que aquela agonia... Ele quer salvar o pescoço dele, né? Aquela agonia da proximidade da morte deixa o cara funcionando. E na sexualidade tem que levar na mesma seriedade. Não só na sexualidade, em todo tratamento médico que você fizer. Sim. Né? Então não adianta o paciente também levar na brincadeira. Inclusive, a disfunção erétil pode ser um sinal também de problema cardiovascular, entende? Esse negócio da paciente levar eu nem digo que é que o paciente levar na brincadeira. Mas tem muito paciente que coloca a responsabilidade só no outro. Só no profissional. Só no profissional. Eu vim aqui, tô pagando, você vai resolver meu problema. Exato. Eu já jogo o paciente, ó. Eu já pago a academia, então eu vou ter que ficar malhado e... Só vai lá e vai embora. Só porque eu tô pagando. Só vai lá e tira uma foto e fala que tá pago. Não é assim. Não é assim na faculdade, não é assim na academia. Na vida profissional. Não é assim no casamento. Não é assim na vida. Na vida como um todo. Na vida como um todo não é. Então no tratamento de sexualidade também não vai ser assim. O tratamento depende do paciente. A gente oferece os melhores tratamentos, as melhores técnicas. Toma RTOS, toma as melhores medicações. Mas se ele não fizer a parte dele. Se não fazer, não vai melhorar. A história de Jesus e a pedra de José de Arimateia. Vocês conhecem a história? Não. Né? José de Arimateia morreu. Aí Jesus chegou lá e tinha morrido. Faça alguma coisa. Aí Jesus falou, tira a pedra da frente. Não, mas você não consegue. Não, tira a pedra. A minha parte eu já fiz, tá lá dentro, o cara vivo. Quando tirar a pedra, o cara tá vivo. Então, se você não tirar a pedra, vai continuar. O tratamento não vai aparecer. Não vai. Não vai aparecer. Não vai. Né? Esse é o milagre estava feito lá, eu só precisava tirar a pedra da frente. Esse é o maior problema. Chega o paciente lá com a hemoglobina glicada 8, 12, 9. Bicho, ó, tu tem um problema de diabetes grave, tu tem que mudar todo o seu hábito de vida, alimentação, fazer exercício físico, tomar a medicação de uma forma correta. Aí chega lá, o paciente não faz nada disso, e só achando que vai fazer RTOS, o exercício da físio, né, tomando medicação, não vai ter um tratamento tão... Não vai ter um resultado. Exato, né? Exato. E aquele problema do aparecimento de nascimento de cornos no paciente que vai procurar ajuda. Existe mesmo? Tem paciente que vai procurar ajuda porque tomou chifre. Tem muito. Então vamos lá. Na verdade, acontece o seguinte. O cara não dá felicidade, não dá prazer pra mulher. Um dia passa um na frente que dá, pronto, acabou. Acho que inclusive é o paciente mais ejaculação precoce, como disse, né? Eu acho que vai mais paciente com ejaculação precoce, que eu já conheci vários, inclusive, atendendo lá, a mulher largou e tal. Porque justamente... Tem uma história legal pra contar?
Ah, cara, tem várias. Tendo o paciente que ele chegou lá, cara. Inclusive é uma história muito triste, né? A mulher dele, ele foi traído pelo melhor amigo, sabe? Um caso desse naipe. Ele já tinha ejaculação precoce e tal. E aí ele, né, foi traído pelo amigo, ficou muito tempo sem ter relação sexual. Aí piorou o problema dele. Disfunção erétil, ele começou a ter os dois, e depressão e tal. Tudo isso por conta de uma parte sexual, né? Então, é um problema que afeta muito a nossa vida biopsicossocial totalmente. Né? Então, o cara fica com autoestima baixa, não quer ficar mais afastado. Mas aí lá na consulta médica eles não falam isso. Não falam. Não, eu tô comprando ejaculação precoce e tal. Exatamente, não falam. Faz os testes e manda pra vocês. Manda pra gente. Aí a gente que descobre. Aí vocês são fisioterapeuta e psicólogos. E psicólogo, mais ou menos. Mas deixa eu contar um caso que mexeu muito comigo. Tem um paciente já próximo dos 55 anos. Um cara muito, muito virtuoso, muito correto. Deu pra perceber que ele era um cara de família que amava muito a mulher. E ele estava com um problema de disfunção erétil, advindo de problemas fisiológicos. Né? Idade, um churrasquinho a mais, aterosclerose, um exercício a menos. E ele estava há quase 2 anos sem ter relação. Conversando com ele dentro da sala da fisioterapia, ele falou assim, eu não acho correto a minha esposa querer e eu não poder dar. Eu estou disposto a, se o tratamento não der certo, eu vou me divorciar e ela vou falar para ela assim, você tem que achar alguém que vai te fazer feliz. Eu te dou a minha Aí eu fiquei até assustado. Eu falei, opa, calma aí, casamento não é só isso também, né? Sim. Casamento envolve muito mais do que isso. Mas calma lá. Vamos fazer o tratamento, vamos fazer os exercícios, vamos dar uma passada no sex shopping, conversa com o médico, faz todos os seus exames certinho, toma certinho o que ele te pediu. Espera os 6 meses que é o tratamento, antes de tomar qualquer decisão no calor da emoção. No 3º mês ele já chegou, radiante, feliz. Muda vidas, né, cara? Assim, cara, minha esposa gozou. Muda vidas. Eu falei, e como é que tá na semana? Rapaz, 2, 3 vezes na semana. Que quanto maravilha. tempo? Que maravilha. Eu preciso botar na ficha quanto tempo? 15 a 20 minutos. Voando. Sem preliminar. Com preliminar chega aos 40 tranquilo. Voando. Eu falei, olha só que excelente. Tá dando um tempo de jogo já. Olha só Já que tá, excelente. exatamente. Né? Você fez o tratamento, você fez aquilo que o médico pediu, o que o físico pediu, você se entendeu, olhou pra dentro, viu o que precisava ser mudado, mudou o estilo de vida. Que é muito importante. Eu falei, você gosta de academia? Não. Falei assim, não precisa ser academia. Tenta caminhada. achar uma atividade que você goste. Exato. Caminhada. Aí ele falou assim, minha esposa gosta bicicleta. muito de dança de salão. Ótimo. Eu falei, ótimo. Melhor ainda. Se matricula, faz junto com ela. Começaram a fazer dança de salão 2 vezes por semana, coração começou a ficar bacana, resistência cardiorrespiratória melhorou. O que aconteceu? Junto, melhorou a qualidade sexual. Além disso, tem a questão do tempo do casal. Muitas vezes a correria, a rotina do dia a dia faz a gente ser só pai e mãe, ou faz a gente ser só o pagador de conta e a arrumadora de casa. E a gente nunca encontra um tempo para ser homem e mulher. Sim. Né? Para ser macho e fêmea. E isso acontece muito, eu vejo muito no consultório isso. Né? O paciente trata a mulher como a mãe dos filhos e acaba, ao longo do tempo, perdendo o tesão porque é a mãe dos filhos. Exato. Vira mãe, né? Não é mais a mulher, a fêmea, amante, a esposa que ele tem. Né? Agora, a limitação do sex shop na cabeça do homem. Cara, isso a gente tem. Quando você fala, compra um vibrador pra sua mulher, ele pensa que é um pinto desse tamanho. Exatamente. Não, é um vibrador. Não é um pinto. Exatamente. É desse tamanho assim, e é só uma bolinha, às vezes, pra colocar no clitóris. Sim. Não é nem pra penetrar. Porque o homem acha que o vibrador é o concorrente dele. Eu falo, bicho, o vibrador ele é um ajudante. Teu melhor amigo. Melhor amigo. Teu melhor amigo. Inclusive, se tu tiver com vergonha, fala aí, escreva aqui, prescrição fisioterapêutica, chama o médico, prescrição médica, vai lá e compra, cara. A gente fala muito com o paciente. O paciente tem dificuldade de entender isso? A gente fala muito com o paciente o seguinte. Preliminar é a parte mais importante da relação.
É ali onde você vai dar o time que a mulher precisa para ter Excitação suficiente. ficar lubrificada. Se ela conseguir ter um orgasmo na preliminar, na penetração ela consegue ter outro. Sim. Diferente da gente, que é monoorgásmico, a mulher é multiorgásmica. Multiorgasmo. Então, eu falo pra eles, ó, o vibrador, ele é o seu amigo na preliminar. Brinque com ele. Faça a sua mulher ter prazer antes de... Olha só que maravilha. A mulher gozou, a mulher teve um orgasmo, a mulher tá feliz, você vai ali agora pra penetração, você já vai tranquilo. Exato. Ela já vai mole. Vai menos eufórico, ela já né? vai mole. Exatamente. Moça, ali agora é o carinho, ele se multiplica. Não é verdade? De fato. Agora, tu começa ali, dá uma esquentadinha na mulher, parte pra penetração e goze antes dela. Você arrumou problema. Arrumou. É verdade. Porque agora você vai ter que fazer ela gozar. E você já vai Já estar vai estar cansado demais. E vai estar com sono. E vai E estar com com sono. sono. Porque quanto maior o estímulo... Período refratário, né? Quanto maior o estímulo simpático, maior o rebote parasimpático. Exatamente. Né? Exatamente. Então, você arranjou um problema. Exatamente. Então, sex shopping eu acho que o casal todo mês ele tem que ir lá no mercadinho comprar comida e ir lá no sex shop perguntar, tem alguma novidade? Tem um gelzinho diferente? Tem uma bolinha que coloca, explode e faz uma mágica? Tem um creminho para massagem, para fazer a massagem vibradores também, na ione, né, que é a vagina. Muito né? bom. No lingão, o pênis. Tem, ó, experimenta Muito com a bom. sua esposa. Cara, isso vai trazer coisas diferentes para a relação. E você, como você, nós somos de Brasília. Uhum. Vou fazer agora aqui uma alegoria. Nós trabalhamos de frente ali para o Teatro, Teatro congresso. Nacional, Esplanada. Eu vejo aquilo lá todo dia. Tem gente que vem de estado Pra visitar. para visitar e tirar foto. E acha lindo, maravilhoso. Lindo. Na minha mente, eu já estou tão acostumado com aquilo que eu não tenho excitação, eu E não ver tenho mais. vontade, nada Nada. ali mais me Chama atenção. canta. Uhum. Uhum. Será que com casamento, a rotina no casamento não acontece a mesma coisa? Você vai Exato. começar a fazer tudo igual, criança. Aí, geralmente, quando a mulher tem filho, ela passa por um período difícil nos próximos 2 a 3 anos. Aí você robotiza isso. Aí o desejo... O sexo virou uma obrigação, né? Aí o sexo, ele fica tem que fazer aqui, então bora. estranho. Aí o cara pensa, o problema é a libido. Não, o problema não é a libido. Quem vai dizer que esse problema é libido ou não é o médico. Aí o cara começa a achar que a grama do vizinho é mais Vai verde. ver que é a dele. Aí, às vezes, né, e não tem justificativa. Que se você olhar assim, o Gisele Bündchen, que foi, né, casada com Tom Brady, o Tom Brady dá uns pulos com Gisele Bündchen em casa, cara. Não, se a Gisele Bündchen tomou chifre, né? Todo mundo pode tomar. Então você, Não, o Leonardo Desse DiCaprio jeito. também botou chifre nela. então você dá pra ver Pois que o problema cara. não é a mulher. Às vezes o problema é a relação É a que os monotonia. dois têm. E às vezes acontece o Robotização. seguinte, às vezes o homem é mais ativo que a mulher. Se não é o homem que procura, tem mulher que não procura. Sim. Ou seja, por causa de uma educação religiosa. Repressora. Ou, né? Então as mulheres também têm que pensar, opa, né, você é a mulher que está assistindo. Você está identificando que o seu marido está diferente. Tá evitando. Tá evitando, o sexo já não tá tão legal, porque não pode ser você a pessoa que vai falar com ele e falar, amor, eu acho que a gente precisa fazer um tratamento. Sim. Porque o nosso casamento ele é muito importante. É uma pérola. Não posso deixar esse negócio desgastar. Então ela, como mulher da relação, como amante, como esposa, deixa para trás os outros papéis de mãe, de dona de casa, ou De ou empresária. ou de advogada. Ali você é mulher e amante. Você tem que se preocupar também com o seu amado. Se ele não está bem, pode ser você a pessoa que vai procurar ajuda. De fato. E é mais fácil quando a mulher procura ajuda do que o homem procurar por E conta vai própria. junto na consulta. A gente vê lá, vai Exatamente. junto. Vai Quando junto. o casal vai junto, ele participa junto da consulta. Como isso melhora e muito Às mais vezes rápido. a mulher, ela fala coisas que o cara não fala, né? Não tem coragem de falar também, né? Ou pelo menos Não quando é. o cara tá lá com a mulher, ele não consegue mentir tanto. Mentir tanto, exatamente. Fala Verdade. quanto que tá o tempo. Não, doutor, tá 6 minutos. Aí a mulher, não, tá 1 minuto, rapaz. É. Fala a verdade aí, pelo amor de Deus. 5 vezes na semana. Não. 5 vezes no semestre, né? Tá, você falou do paciente Só se super for religioso. Super religioso. Qual é o paciente mais fácil de trabalhar? É o mais jovem? É o mais velho? Tem alguma característica?
O paciente, você fala que o paciente mais fácil de trabalhar é o pai de família. Pai de família. Padrão. É o mais fácil. É aquele cara que tem só a mulher, não tem amante, só tem a mulher. Ele sabe das obrigações dele dentro da família, dentro da sociedade. Ele se preocupa com isso. E ele tá afim de melhorar. E ele tem a mulher dele ali. E ele tem a mulher dele como apoio. Como apoio. Como apoio, como auxiliadora, como ajudadora. Isso. Porque é um homem que quando ele chega lá, Solteiro, por exemplo, ele não tem uma parceira pra dar apoio, pra segurar na mão, pra entender que ele tá fazendo um tratamento. Um processo mais solitário, mais difícil. É mais solitário e é mais sofrido. Exato. E até no princípio que a gente pede pro paciente aumentar o fluxo sexual, a frequência sexual dele. O cara que é solteiro, bicho, é um pouquinho mais complicado, né? Se ele não tem uma pessoa ali. Então, eu concordo com o Tinoco, acho que o pai de família tem uma facilidade maior de ser tratado. De ser tratado. Exato. Agora, tem um outro, com base no hiperreligioso, tem um outro problema, que é o bom vivente. Que também é outro que é problemático. Por quê? Porque esse daí, ele já tá na vida sexual, ele já tá curtindo adoidado. Às vezes ele começa a ter um problema de objetificar demais a mulher. Exato. Ou ele não entende que ele está envelhecendo. Nós, como seres humanos... Ele era um bom vivan com 20, com 30, com 40, quando chega com 50... Com 60 ele quer continuar. Quer continuar igual 20. Exatamente. Aí tem o problema seguinte, às vezes nós, como seres humanos, não entendemos que nós somos finitos. Porque muitas vezes a nossa cabeça ainda acha que a gente é jovem. Exato. Mas eu não tenho 60 anos. Não, o paciente chega lá... Eu estou muito bem com 60 anos. O paciente não conseguia penetrar. Pô, Hugo, agora eu tô penetrando e tal, só que eu quero melhorar mais. Antigamente eu gozava e meu pinto ainda ficava duro e tal, eu ia 3... Bicho, tu tem 50 anos, cara. Não é assim mais, entendeu? Esse antigamente faz 30 anos. Faz 30 anos, cara, calma. E o seu corpo, o seu coração era outro. Era outro, cara, pô. Às vezes chega o paciente com 50 e poucos anos, eu tô com ejaculação precoce. Quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos. Eu falo assim, você aguentaria 10? Exatamente, sai com o teu coração. E entra também no negócio do Viagra, né? Que a galera fala que o Viagra dá problema, mata. Falo, não, o Viagra não mata. O que mata é a emoção ali do velho na hora, entendeu? É atividade, É atividade. Pênis é ereto, ele quer aproveitar ao máximo, Quantas entendeu? calorias gasta em meia hora de atividade física? De sexual? Sei lá, umas 700 calorias. Mais ou menos. 600, 700 Dependendo de como for, casal. Talvez vai mais. Tem vezes que você sai suado, pingando. Tem vezes que você sai tranquilo. 3 horas de academia. A quanto que vai a frequência cardíaca? Ixi, aí é uma questão bacana, essa da frequência cardíaca. A gente na fisioterapia esportiva e de cardio, a gente faz um cálculozinho assim bem facinho. 220 menos a idade é a frequência máxima que você tem que trabalhar. Chega um paciente que ele já é hipertenso, ele já chega lá no consultório com a frequência parado, fazendo nada. Em repouso. 100, 107. O cara em todo repouso. E ele tem 50 anos. 220 menos 50 dá 170. A máxima dele é 170. Exato. Sentado. A gente fala, vamos mudar os hábitos, porque o sexo é um exercício. Exato. Mas e o remédio? Você tem que pensar assim, primeira curiosidade. O Viagra, quando ele foi descoberto, ele estava sendo pesquisado para outra coisa. Para hipertensão. Para hipertensão. Uhum. Descobriu-se que o efeito colateral dele é que era a ereção. Tumescência. Aí fizeram... E aí ele virou um remédio que é usado hoje por causa do efeito colateral. Do efeito colateral. Mais do que pelo efeito que ele causa, que é a queda da pressão arterial. É que nem eu tomando um antialérgico para dormir. É a mesma coisa. Mas você sabe, por exemplo, o Fenergan. A gente acha que é antialérgico. Não é. Ele é um barbitúrico. Ele foi feito para dormir. Caraca. Mas ele tem um efeito antialérgico. Excelente. Gente. Então o Fenergan hoje é vendido como antialérgico. Mas ele foi pesquisado pra fazer dormir. A mesma coisa do RTS foi isso, né? Ele encontraram uma coisa. Aí esse paciente ele chega lá. Aí a gente começa a falar assim: nossa, eu fui. Calma, né? Tem um problema da ansiedade também. Calma. Confia no tratamento, confia naquilo que você está fazendo, o resultado vem. Encare isso também com prazer. Encare o processo com prazer. Começa a sair com a gata.
Faz ela também fazer exercício físico com você. Vai para lugares diferentes com ela. Lugar que precisa caminhar. Pra caminhar, Sim. faz uma atividade junto em casal, que maravilha. Às vezes a gente tá tão preocupado em ser pai. Faz uma em pagar trilhazinha, conta. pega lá atrás da moita, faz né? umas- Exatamente. sim. Modificar, Tem sai que- da monotonia. Tem que ter alguma Só cuida com os carrapatos aí, né, gente? né? Então, esse paciente chega lá já com esse coração já quase explodindo, antes de qualquer coisa, ele tem que melhorar A parte cardiovascular a dele. parte vascular. Exato. Depois, ele tem que se ver agora como alguém que está treinando para dar prazer. Vamos botar assim, treinando para dar prazer. Então você faz a dieta, não é para emagrecer. Você faz a dieta porque você quer dar mais Prazer. Você vai fazer exercício físico porque você quer dar mais. Você quer Prazer. ser o melhor amante. Você não quer ser mais medíocre. Melhor amante que você pode você ser. quer ser o melhor amante que você Exato. pode ser. E aí, essa é a sua função como marido, como amante. Acabou. Exato. Quando você encara isso dessa maneira, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Inclusive, quando o paciente chega no consultório, eu pego o quadro lá e desenho o pênis com as 2 artérias do corpo cavernoso, ó. Aterosclerose é isso, tantos % de obstrução, a repercussão é na rigidez. Aí eu faço um coração ao lado dele, ó. Aqui tá o coração, diferente aqui é as artérias do corpo cavernoso, aqui no coração tem as artérias coronárias, né? Se há um entupimento aqui dessas artérias, 1 ou mais de 70%, o paciente tem um infarto. Se o teu fluxo aqui no pênis tá abaixo, tua repercussão vai ser na rigidez. Então tu tem que melhorar os dois, né? Tanto no sentido. Exatamente. Fazer o exercício físico, mudar os hábitos de vida, se alimentar melhor, se estressar menos. Tudo isso corrobora. Procurar ajuda. Procurar ajuda. Se você já sente que você já está com problema de subir uma escada, É. de jogar um futebolzinho, Sentado, É. suando. você já pode procurar Taquicárdico, ter problemas sexuais. taquipneico. Então, procure antes que Dá. piore. Eu sempre falo assim, Exatamente. procure antes que piore. Faça o tratamento no início. O paciente Exatamente. que mal consegue subir 2 lances de escada, quer ter uma relação sexual que dura 10 minutos? Não dá, né? Não dá. Não Não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes o pênis ele tem que ejacular no tempo que ele sabe que você vai aguentar. Se Sim. você só tem um coração que aguenta 1 minuto, é 1 minuto que ele vai funcionar. Exatamente. Aí não tem choro. E o paciente de Peyronie? Peronia. Peronismo. O paciente de Peyronie é difícil? Cara, O paciente em si não é difícil. O paciente chega conscientizado que foi ele que provocou as microlesões, né? o problema? Não. Não. chega. Mas o paciente de Peyronie... Ele acha que foi uma sentada. É. Deu uma sentada e deu aquela fibrose Deu toda. Isso. Só que acontece o seguinte. Diferente de mim, do Hugo, do senhor que vê e pega em 30 pênis por dia, às vezes o cara só viu o dele. Pega mais Só em viu pito dele, que só garota de pegou programa. pelo menos no dele. Ele só viu o dele. Então, às vezes, tem aí uma falta de entendimento da doença a priori. Ele sofreu ali, talvez, uma lesão, não saiba como é que foi essa lesão, se porque estava meia bomba, ou se foi uma sentada errada, Uhum. foi uma masturbação errada, ou se ele já tem um problema genético de predisposição. Ele não sabe, ele não é da área de saúde. Sim. Aí, só que ele sabe que o negócio era reto. E o negócio começa a entortar. Opa, Tem alguma coisa errada. tem Sim, coisa errada. caroço. Só que aí o que acontece com o homem? Demora muito. Sonde. Entorta mais, e mais, e mais, e mais. Chega um determinado momento, e que quando ele chega na clínica, que é isso que eu vejo, Perde a funcionalidade, né? Aham. o Peyronie ele já está tão torto e tão avançado que até por tratamento Fazer efeito. fazer efeito é complicado. Eu atendi um paciente que o pênis dele, mole, ele era assim. Ereto, era virado pro umbigo, cara. O cara Né? perdeu a Então, assim, função, né, você nesse é homem, sentido. você percebeu que o seu pênis era de um jeito. Ele começou. Olha só. Porque o ele que eu também vou usar. demorou muito tempo. É. Demorou uns 2 anos pra procurar Você tratamento. começou ou a sentir dor, ou a sentir que ele tá ficando torto, vai esperar 2 anos em casa? Pra procurar um médico? Tem que procurar agora, no início, que agora o tratamento ele é mais eficiente, ele é mais barato e ele tem mais chance de sucesso. Exato. E não daqui a 3 anos. Mas eu vejo também um déficit que é o que os senhores estavam comentando no começo. Que é, por exemplo, pra gente chega muito paciente que já passou no urologista, Sim. que não sabe tratar parte de Peyronie, não sabe tratar parte de disfunção erétil de uma forma tão efetiva assim, Manda um né? anti-inflamatório, Manda né, normal, e manda anti-inflamatória, pra casa. vitamina E, tchau. É porque, na verdade, o trabalho deles não é tratar Peyronie. Exato. O trabalho deles é operar Peyronie.
Exatamente. Então eles querem o quê? Um Peroni fraquinho ou querem um Peroni forte? Forte. E aí, qual é o problema do Peroni? Sabemos que é uma microlesão, né? Na cirurgia tem o quê? De fato, uma lesão também, né? Você faz uma lesão do outro lado pra Do deixar outro reto. lado. E aí, Tem duas lesões. Tu perde tamanho de pênis e ainda pode ter o risco de ter um novo Peroni por conta disso. Então, É muito complicado, se eu velho. anunciasse aqui que eu aumentaria o pênis em 5 centímetros, Ai, já tá Ia chovendo amanhã de chover. chove gente pagando uma Hilux pra Exatamente. aumentar. Agora o paciente com Peroni chega na clínica, ele tem dificuldade de aceitar que ele vai ter que gastar pra consertar o pinto dele. E Exatamente. que se não consertar, ele vai, Vai ficar diminuir. sem. Vai diminuir Vai mais. diminuir. Diminuir mais. Com a chance de perder pra sempre. Exatamente. Né? Aí você fala assim, quanto o pessoal gasta pra botar implante de cabelo? É dinheiro. Muito. Quanto o pessoal gasta pra colocar lente de contato dental? Muito dinheiro. Aí o cara chega com... Só tem um pinto. Ele não tem 30 dentes. Ele não tem 30 pintos, ele tem um Só tem um pinto e uma vida. torto. Aquilo que a gente conversou torto. aquele dia, que colocar aparelho no tratamento de 3 anos dá muita grana, cara. Tu levar É. em consideração ali o tratamentozinho. Aí os caras titubeia pra começar o tratamento de Peroni, né? Bicho, é teu prazer, pô. Vamos correr atrás de Como melhorar, eu falei, pô. tem que ter aquela iniciativa que nem como se você tivesse descoberto um câncer. Exatamente. Você não vai esperar 2 anos pra começar a tratar um câncer. E, pô, é um nódulo, cara. Se tu vê um Você nódulo descobriu diferente no agora, teu você corpo, quer tratar quando? É agora. agora. Doutor, descobriu, o doutor te dá um exame assim, ó, você realmente Agora. Tá com câncer. Opa, beleza, vamos começar agora? Como que a gente Vamos. começa a fazer? Agora, por que um Peroni é diferente? A pessoa não sabe da gravidade que é um Peroni não tratado. Exatamente. Se entrar na internet, procurei foto de Peroni. Gente, chega a ser inviável a prática sexual. É Não, inviável. é inviável. Do É paciente inviável. que eu atendi virado pro umbigo, cara. Não É tem o como. chamado pênis em gancho, né? Pênis em gancho. E Exatamente. tem aquele que é o pênis em ampulheta, Ampulheta. que ele fica com um acinturamento tão a forte Ah, no meio, verdade. que ele fica ereto só até a metade. Verdade. A parte de cima fica mole. Inclusive, falar pros pacientes. Paciente que tem disfunção erétil pode ter uma tendência a ter Peroni, né? Não, é uma das causas. É uma das causas. Meia Então, bomba, correr vai atrás. machucando. O meia bomba Exatamente. e a Vai mulher, dobrando. e a mulher mal excitada, mal lubrificada, mal levada. Exatamente. É o combo. É o da combo do maldade. Peroni. É o combo do Peroni. E bicho, Então, Peroni, maldade. tem que tomar cuidado. Atendi um paciente que tinha Peroni duplo e trem, que é as cordas. Que é a piora, né? Que é pior, cara. de, Então, de tudo. Aí é mais difícil. muito mais Aí, difícil. aí o que eu fico mais impressionado, doutor, existe tratamento. RTOS, né, o creme específico, Sim. exercício, o médico da Síria. parte sexual sabe, o físio sabe, e é muito triste você ver um cara deixando de ter uma vida sexual excelente porque teve medo de ligar para conhecer o tratamento. Não é nem medo de fazer, é medo de conhecer. De conhecer. Exatamente. Se você for caminhar até a esquina ou até a China, sempre começa com um passo. Né? Um passo. Um passo. E o primeiro passo é ligar. Ligar, né? procurar. Ó, Procurar ó, ajuda. Vi aqui, né? Liga lá pro número. Ó, vi aqui, meu pênis era reto, Exatamente. começou a doer. Eu tô Agora tá dobrando a esquina. Tô tendo, agora ele tá Desse meio penso e eu tô com medo daquela música de Parecendo um pau aqueles que nasce quiabo. torto, nunca se direito. O meu não nasceu torto, mas Tá ficando. então procura ajuda, né? É aquele negócio, necessita de procurar ajuda. Exatamente. Tem tratamento? Tem. Tem resultado? Tem resultado? Tem. Tem artigos mostrando que o fato do tratamento, só dele quebrar a Estabilizar. evolução do Peroni já é excelente? Tem. Porque se não tratar, a tendência Agora, é o que eu não posso fazer é pegar o paciente na mão na casa dele e trazer ele pra clínica. Não dá. Aí isso tem que fazer sozinho. Não dá pra também pegar o paciente e falar, ó, bora vir fisioterapia aqui 2 vezes na semana, tomar vamos ser medicação, certinho, E o fazer... E você falou, o pênis do cara flácido já era torto. Aham. Daqui uns dias fica ruim de usar até pra fazer xixi. Pra fazer xixi, exatamente. Exatamente. Quer dizer, Placa já tá fibrótica. horrível pra ter relação. Muito grande. Vai ficar pior pra fazer xixi. Exatamente. Então tem que tratar, tem que correr atrás. Se tem um tratamento, corre atrás e faz. E você, Gnaton, nesse tempo todo aí de psicologia fisioterapêutica? Caraca,
Então, eu Casos pitorescos interessantes. pitorescos, É que a gente porra. quer saber, né? O pessoal quer saber Cara, da curiosidade, mesmo da tem sacanagem. Tem um aqui, inclusive, é bem engraçado. Tem um que não foi comigo, o doutor lá da Foi com clínica um amigo contou. teu, amigo teu. Amigo meu, amigo. Você é família. Cara, o paciente chegou no doutor e falou bem assim, né? Doutor, é outro problema que o homem tem, né? Que é o fato de se conhecer, né? Esse problema eu acredito muito que tem o rolê do machismo, né? O machismo mais enraizado. Chegou no doutor e falou, doutor, toda vez que eu bebo, eu fico com as tendências homossexuais. Chegou o doutor perguntou, doutor, mas tu bebe muito? Aí, doutor, todo dia. Aí eu fico... Então é um problema também de se conhecer, né? Porque eu fico pensando, pô, às vezes o cara, ele é tão reprimido assim. Pois é, quando o álcool solta, né? O álcool solta, exatamente. Então, cara, é igual o doutor Pedro fala, cara. Partindo dessa parte de sexualidade masculina, tu vê de tudo, cara. O paciente uma vez chegou no RTOS levando um protetor solar pra eu passar no pênis dele. Falei, guerreiro, aqui não tem sol não. Tá tudo tampado aqui. Então vai todo tipo de paciente assim. E a gente tem que ter esse feeling, né? De não ser nem grosso. Falar, E não vai ser na primeira sessão, na segunda, que você vai conseguir fazer o cara se soltar, né? Exatamente. É durante o tratamento. Eu já quebro, ó. Irmão, abaixa a cara. Pô, eu sei que é complicado, outro cara pegando teu pinto, assim, mas ó, a gente dá fisioterapia, a gente pega mais em pinto do que garota de programa, guerreiro. Então não se preocupa tanto. Tu tá em boas mãos. Se a garota de programa pegasse tanto pinto quando você tava rica. rica demais, mano. Tava Rica demais. Tem uns casos engraçados. Tem um caso que eu acho muito interessante, que é o seguinte. O paciente, ele queria muito, ele tinha uma fantasia sexual com a esposa, não era com outra mulher ou com mais mulher, era com a esposa. Muito religioso, perguntou, doutor, você que conhece um pouco da Bíblia, lingerie é pecado? Eu falei, se for em outra mulher, mas se for na sua, com Nada. você... Tudo em quatro paredes, meu irmão, vale permitido. tudo. Tá valendo. Tá valendo. Eu gosto que a minha... Né, tenho um desejo de que a minha mulher depilasse, né? Assim, varão, conversa com ela no particular, fala pra ela do seu desejo, que você gosta, que você quer ver ela depilada, maquiada, de lingerie, bota as crianças pra fora, faz a noite dela. Não deixe que dogmas quebrem o seu prazer. Uhum. Dentro do seu casamento, entre quatro paredes, com consenso da mulher e com seu consenso, Tá valendo. tá Tá valendo. valendo. Não se Sim. Não se limite. Não se limite. Agora, converse. Não é eu que vou conversar com ela. Se você quiser, tem a apostila. E nem chega lá. Sim. Use. Tem uma apostila que a gente faz para os pacientes Do com muito libido, carinho, né? que vai falar sobre o assunto. A gente fala assim, ó, leva para casa, Tem uns livros que a gente recomenda. leia com a sua esposa, faça o exercício de perguntas e respostas aqui e se comunique, né? E esse paciente voltou depois de um mês, saltitante. Varão, Rolou. varão, a minha esposa estava mais linda do que no casamento. Eu falei, que maravilha, é sua, aproveite. Que ela seja assim o colírio dos seus olhos por muitos e muitos anos. Converse com ela. Você descobriu que o lance é conversar. Parceria. Então, meu irmão, vá. E eu fico muito feliz quando o paciente ele entende isso. Maravilha. São os melhores casos. É quando sim, o paciente entende e ele vê que teve 30 anos de sexo ruim, agora ele vai ter mais 30 anos de sexo bom. Exato. Entendeu? Muda. Fala com os pacientes, ó, bicho. Conversa com tua mulher. Porra, eu tenho fantasia enfermeira. Compra fantasia de enfermeira pra tua mulher. Conversa com ela. Mô, tem fantasia em quê? Tu fantasia em bombeiro. Se veste bombeiro, apaga o fogo dela, cara. Então, Mete a mangueira. Mete a mangueira nela e usa vai um perfume mostrando, bacana. Quando vocês se conheceram, você usava um perfume gostoso. Usa. Aí qual é o problema? Aí, o relacionamento cai tanto na monotonia, aí tu acorda e vê a mulher toda descabelada e tal. A mulher também vê o cara com a cueca rasgada e tal. Barba mal feita. Camisa de político. O libido só vai baixando. E, bicho, tu tem que tratar tua mulher como um namorado, uma eterna namorada, eterna amante. Tu tem que, sabe, porque se cair nessa monotonia... Tem que tratar ela bem durante todo dia. Todo não é só dia. na hora que quer também. Tem que surpreender ela. Tem, Respeito, pô, carinho. Manda mensagem de manhã pra ela.
Exato. Se a mulher for mais desinibida, amor, manda uma foto. É. Você apaga, não mostra pra ninguém, apaga. Né? Mas tenham, né? Visualização única, né? Manda um áudio, pô, tão bom que você tá trabalhando. Exato, e a mulher fala manda sacanagem, um áudio pô, gostoso pra você. é. Ai, amor, tô doidinho pra você chegar. Pô, Cara, isso é o que dá vida pro Estimula o casamento, cara, pô. pra relação. E às vezes deixamos passar por besteira. Besteira, exatamente. E tem gente que só manda foto só de boleto, né? Só De boleto. Amor, tem que pagar Então, aqui, ó. do brinquedo que a criança achou no mercado. Muito Bom, então é isso, cara. gente. Muito obrigado pela Excelente. presença de vocês dois aqui. Esse papo legal. Foi massa. Um conhecimento, né? Muito. Muita gente que não sabe que se usa fisioterapia para recuperar disfunção erétil, ejaculação precoce, doença de Peyronie, né? E que Ajuda no libido. E que os fisioterapeutas mexem, além de mexer com o pinto, mexem com a vida da pessoa, Com a vida. né? Muda a vida da pessoa. Muda. Tem toda essa entrada aí de aconselhamento, né? De acolhimento orientação. mesmo. Porque o homem é muito desorientado, cara. Sim. Sexualmente o homem é muito desorientado. Demais. Né? Demais. É muito tosco, né? Demais. Então isso é um serviço que vocês fazem que é maravilhoso, que vai continuar cada vez melhorando mais, aprofundando mais, Excelente. né? E muito obrigado a você que ficou até o final do Muito Prazer Podcast. Vamos trazer mais gente para falar sobre coisas interessantes aqui sempre, tá bom? Um abraço. I think